Glória a Deus. Fiquei até emocionado, Daniel. O que você falou é muito forte, essa questão da perseverança, de pessoas estar conosco desde o começo. E pessoas aqui desde o começo com a gente, né? E você que chegou, veio para somar com a gente. Mas isso é muito forte, a permanência de pessoas insistindo. Ainda mais quando o pastor é meio doido da cabeça, mas mesmo assim o cara tá junto, tá somando, acreditando. E eu quero trazer uma palavra, irmãos, bem propício. Uma palavra, eu prometo que vou dar média de 15 a 20 minutos de mensagem. Nós vamos partir para a ceia. Mas é uma palavra que Deus colocou no meu coração. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, você está com a Bíblia aí. 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10. Aleluia. Versículo 3. É uma palavra que vai mexer com a gente, confrontar as nossas vidas. 2 Coríntios 10, versículo 3. Versículo 4, versículo 5 e versículo 6. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao versículo 4, 5 e 6. Se a irmã Cláudia, beleza, colocou ali. Eu não sei se é igual, parecido com a minha. É. Olha o que diz aí, irmão. 2 Coríntios 10, versículo 3. Porque a versão da Cláudia também é melhor do que a minha aqui. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Versículo 4. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Versículo 6. E era do prontos para vingar toda desobediência, for cumprida a vossa obediência. Essa versão que está melhor. Estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Irmãos, rapidamente aqui, o que o apóstolo Paulo, ele está frisando aqui? O que ele está levando a igreja a entender? Qual é a preocupação do apóstolo Paulo aqui? O apóstolo Paulo aqui nesse momento, ele está fazendo uma defesa da sua vida de autoridade. Ele não está defendendo Deus, mas ele está mostrando a sua prática, o que ele está servindo realmente, o que ele acredita, o que ele prega realmente, o que ele está vivendo. Porque naquela época existia obreiros, entre aspas, que estavam pregando um evangelho que contradizia a pregação do apóstolo Paulo, que hoje é a mesma coisa. Hoje existe vários tipos de evangelho, entre aspas, vários tipos de pregação que pode tudo. E aqui o apóstolo Paulo, ele está pregando, dizendo: gente, o que vocês estão ouvindo de pessoas que têm até um bom conceito, não é o que eu estou pregando. Porque o que eu estou pregando é justamente o que vocês têm ensinado a vocês. E hoje nós vivemos em uma época que se a gente não tiver cuidado, a gente vai estar vivendo um evangelho dizendo que é de Jesus, para morar no céu, vivendo uma vida normal. E um crente normal, ele não é um cristão, porque um cristão tem que ser anormal. Posso ouvir amém, gente? O cristão tem que ser esquisito. Se todo mundo gosta de ti, tem um problema, você não é um cristão.
Começa por aí a lapada. Se todo mundo olha para ti e fala assim, ai, como ele é lindo e fofo. Se todo mundo gosta de ti, aonde tu vai, tu é assim, aplaudido, revê bem se você está servindo a Jesus. Porque a Bíblia que eu leio, Jesus, nem em todo lugar ele foi aplaudido. Em alguns lugares ele foi muito rejeitado. E o apóstolo Paulo aqui está mostrando um evangelho que confronta um evangelho se eu quero viver uma vida normal. E viver uma vida normal, irmão, não leva eu ter uma vida de destruição de fortalezas carnais. Nós vivemos nesse corpo. Você está em um corpo que é destrutível, um corpo que vai murchar tudo, vai envelhecer, os dentes vão cair. Você vive dentro desse corpo. A idade vai chegar. Você que pulava demais, já não vai conseguir mais pular muito. Você que corria bacana, já não vai conseguir correr mais, porque o corpo não vai permitir. Alô? E aí o apóstolo está mostrando, gente, vocês com o corpo de vocês, ou vocês vão expressar os céus, ou vão expressar uma vida de carnalidade. Mas falando de Jesus. Então Paulo aqui, ele está mostrando um nível aqui de autoridade que temos que ter, vivendo a pessoa de Cristo, para não viver um cristianismo teórico, mas um cristianismo prático. Fala comigo assim, um cristianismo prático. Então eu não tenho que amar na teoria, eu tenho que amar na prática. Eu não tenho que servir Jesus na teoria, eu tenho que servir na prática. Então eu não tenho que ser um cristão na teoria, eu tenho que ser um cristão na prática. E isso me leva a ter autoridade. Então o apóstolo Paulo está mostrando, gente, vocês aqui, vocês entendam, quando vocês estão vendo na minha vida, se você for ler esse texto, o texto que eu li aqui, completo, vocês vão entender o raciocínio do apóstolo Paulo, o entendimento que ele está mostrando à igreja a entender. Então Paulo aqui, ele está defendendo não é Deus, ele está defendendo o seu nível de autoridade para a proclamação do reino de Deus. Então, irmãos, nós como cristãos que servimos a Deus, não temos que cruzar o braço, dizer não, está tudo acabado, o mundo vai acabar, eu estou fazendo a minha parte, ponto final. Não, nós temos que orar, nós temos que profetizar, nós temos que evangelizar, nós temos que proclamar o evangelho, nós temos que levar o evangelho aonde precisa. Quem estiver vivo precisa ouvir o evangelho. Você sabe o que aconteceu nesse final de semana. Pessoas estão morrendo. Então Paulo está preocupado com isso. Tiago 4,8 fala, chegai-vos, pois, a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, espírito vacilante, purificai os corações. Então, se eu quero destruir fortalezas carnais, eu tenho que olhar mais para a minha vida e parar de olhar para a vida dos outros. Desfaça, faz de conta que não é contigo essa mensagem. Eu tenho que parar de preocupar com a vida dos outros, fulano. Eu conversava com o Jones e falava sobre isso. Irmão, se eu for basear a minha vida em alguma vida de pastores, eu vou fazer o que todo mundo está fazendo. Tem pastor que bebe cachaça, está tudo bem, está tudo de boa. Tem pastor que acredita que bebeu uma cachaça dentro da sua casa, não tem nenhum problema. Se o pastor fala, fazer também. E a gente acaba servindo
querendo servir a Deus, baseando a minha vida nos outros. Não pode. A minha vida é baseada em Jesus. É Jesus que me converte, é Jesus que me transforma, é Jesus que me liberta. Rapidamente aqui, o que Paulo está mostrando? Que fortaleza que eu tenho que destruir? Primeiro ponto, eu tenho que ter consciência do quê? Eu tenho que ter consciência que eu vivo num corpo mortal, mas estou lutando com armas espirituais para a destruição de fortalezas carnais. Eu vivo num corpo mortal, e estou lutando com armas espirituais para destruir fortalezas carnais. Eu não posso querer destruir fortalezas carnais em mim, vivendo uma vida natural na carne. Eu tenho que entender que eu preciso compreender o patamar. Se eu ando, estou vivendo, eu respiro, vou ali, converso com todo mundo, tenho uma vida social, né? Vou para ali, tomo banho ali e tal, vou no restaurante, vou em todo lugar, mas eu sou diferente, eu carrego algo diferenciado, eu creio diferente, a minha visão é diferente, eu não sou todo mundo. Quando ele fala aqui, ó, porque embora andando na carne, o que Paulo está dizendo? Embora andando na carne, não limitamos segundo a carne. Gente, eu estou vivendo nesse corpo, eu me movimento nesse corpo. Paulo se movimenta no corpo, está mostrando isso. Aonde eu vou, eu me movimento nesse corpo, mas vivo nesse corpo, mas eu tenho visão espiritual e não visão carnal. Eu vivo nesse corpo, mas a minha prioridade não é a carnalidade. A minha prioridade é o nível de espiritualidade. Então, mostrar, irmãos, esse nível de fortaleza. Irmãos, nós vivemos em uma época, irmãos, tão forte, tão depressivo. Vou usar com Daniel sobre isso aí. Pessoas não querem congregar, e está tudo resolvido. Pessoas acham que o fato de não congregar mais já é a época do passado, isso não tem nada mais a ver. Pessoas não querem ser pastoreadas. Há um desrespeito com questão de família. Há um desrespeito com a questão de pai. Hoje o filho não é mais benção pai. E aí, coroa, como é que está? Fala, coroa. É um desrespeito pelo princípio. E aí quando casa um infeliz desse, ele quer cobrar do filho o desrespeito que ele teve com o pai. Não vai. E aí vivemos assim. A pessoa acha que viver uma vida diferenciada com o princípio, acha que é ser antiquado. Irmãos, eu sou da época, você vê que aqui, sou da época que a pessoa entrava na igreja, se ajoelhava para orar. Se uma pessoa chegar aqui e ajoelhar, vai ser até criticado. Olha aí, que você é muito crente, quer se meter a ser o santarrão. Se uma pessoa orar pela comida num restaurante, ele está sendo muito pateta. Então o que era normal na vida do cristão, por ele andar muito na carne, se tornou algo carnal e banalizado. Eu sei que a palavra mexe com a gente, mexe com a minha estrutura. E aí essas fortalezas carnais acabam sendo tão forte, que eu levanto muros, que é onde nem Deus entra. E eu fico orando, Deus, faz isso, grava isso aqui. Se você gravar isso aqui que eu vou falar, Deus, ele não é mágico. Deus é um Deus que faz processo e não mágica. Deus faz, e Deus derruba, destrói. Acaba destruindo as fortalezas, acaba destruindo o orgulho. Tira tudo isso de ti, que eu quero fazer. Enquanto tu não estiver cheio de orgulho, cheio de prepotência, cheio de arrogância, eu não vou fazer.
Irmão, pessoas que são muito de argumentos. Quem é bom de argumento é porque ele quer ter um pretexto para pecar. Vou rasgar mais o verbo. Quem é bom de argumento é porque são safado, pilantra, que quer aprontar todas. Já pensou? Porque o pastor tal faz, eu vou fazer também. São argumentos que querem nos alimentar. Quem está entendendo diz amém. Então Paulo está mostrando justamente isso aqui. Olha que ele fala mais ainda. Que eu entendo. Que a concupiscência da carne vai me levar a gerar sonhos carnais. Sonhos que só é eu e mais ninguém. Sonhos que eu fico sonhando, assim, a carnalidade fica sonhando, é sonhos para mim. Não se trata Deus do negócio, se trata eu. Sonhos carnais, sonhos egoístas. A pergunta é: quem quer ter muito dinheiro aqui? Pouca gente, beleza. Quem quer ter muito dinheiro aqui? Muito. Algumas pessoas, beleza, tudo bem. Tu que levantou a mão quer ter muito dinheiro. Para quê? Pastor, quer ter dinheiro para comprar um carro. Muito doido mesmo. Fazer uma casa de 3, 4 andar. Para quê? Pastor, eu quero ter terra. Para quê? Para fazer um cemitério? A gente quer ter tanta coisa, e não se preocupa em perguntar: para quê? Então não se trata, irmãos, de ter. Se trata do que eu tenho, não pode me ter. Grava isso aqui. Não é errado você não ter. Estou mostrando aqui, se eu não cuidar da minha vida espiritual, o que eu tenho vai me ter. Mas se eu tenho uma vida alinhada com Deus, o que eu tenho vai continuar sendo aquilo que eu tenho. E Deus vai continuar me tendo e governando a minha vida. Eu jamais vou me perder pelaquilo que eu tenho. Teve um camarada que falou na minha cara, falou: pastor, sabe por que eu não sou santo? Eu falei: por quê? Porque eu sou muito bonito. O que tu faz com um cabra desse, irmão? Porque ele é muito bonito. Porque ele é tão fofo, tão lindo, ele não consegue ser santo porque as mulheradas atacam ele, porque ele é muito bonito. Já pensou? São coisas que a gente vai ouvindo. E eu tenho testemunho de pessoas que oraram para ser feio. Tem uma pastora que pediu para tirar a beleza dela. Isso aqui é fato real. E Deus tirou. Porque ela não conseguia se santificar a Deus. E ela priorizou tanto Deus, que orou: Deus, eu quero que você tire a minha beleza. E foi colocada uma doença e ficou toda torta. Sabia disso? Tem pessoas que é tão apaixonado por Jesus, que você vê isso aqui e você fala que isso é loucura. Mas cada um tem uma forma de trabalhar, irmão. Então aquilo que você mais zela é aquilo que o diabo vai te atacar. Você, mulher, quantas horas você passa no espelho? Pastor, ai, pastor, para com esse negócio. Não, pastor, para com isso. Você, homem, quanto tempo você passa se olhando, se periquitando todo? Pastor, está pregando o quê? É uso e costume? Não, eu estou pregando, irmão, nós ter vergonha na nossa cara. E ser mais santo, com aquilo que falamos, que nós somos santos. Quem estava aqui na pregação que eu falei de programação e transformação? Irmãos, entenda uma coisa: o que você faz vai gerar argumento para algumas pessoas falar de você. E o que você não faz vai gerar argumentos também para as pessoas falar de você. Ou tu acha que ninguém fala de mim aqui? Daqui mesmo eu vi falar. Pessoas falam de mim.
Tu acha que eu não sei? Agora a questão é, o que eu faço com aquilo que falam de mim? Nada. Eu me apego no que Jesus mandou fazer. Aleluia. Mas eu aprendo também que se eu quero destruir fortalezas carnais, eu tenho que derrubar todo conhecimento contra os princípios de Deus. Irmãos, existem conhecimentos que tentam levar você a entender que não é conhecimentos, não é. Cláudia, coloca para mim, Cláudia, no versículo 10, por favor, versículo 10, vê se é outra versão. Versículo, desculpa, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, por favor. Versículo 5. Olha aqui, ó. A versão aqui da Cláudia está melhor. Olha só. Versículo 5. Destruindo argumentos. Conhece gente assim? Ele chega argumentando. Por que tu vai para o culto todo domingo? Poxa, o barzinho da Eva está de boa ali. Bora sacudir um pouquinho. Por quê? Todo domingo vai para o culto, gente. Todo domingo. Eu vi aquele pastor chato. Então fazer o que lá? Todo domingo. Não basta tu estar aí. Todo domingo, vai quarta-feira, tem cela. Para quê? Argumentos bons. Tem um cara tão bonito. Poxa, eu queria até ser teu amigo. Bons argumentos. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então não é, ninguém vai chegar te xingando. Ele vai te dar bons argumentos. Que vai mexer com os princípios de Deus. Agora, se eu não tenho estrutura emocional, eu vou na onda. E aí, mostra aqui, e levando cativo todo o entendimento, a obediência a Cristo. Eu tenho que destruir todos os argumentos que aparecem, principalmente os jovens aqui. Vocês são tentados. Jovens, mulheres, homens, nós somos tentados. E eu tenho que destruir. Aqui o apóstolo Paulo está mostrando, gente, não é Deus, porque Deus já liberou. Eu, com o meu posicionamento, eu tenho que destruir. Como? Obedecendo a Cristo. Não é obedecendo uma religião, obedecendo a Cristo. Então eu quero destruir fortalezas carnais dentro de mim. A mágoa, o orgulho, irmãos, tudo isso vai gerando. Irmãos, quem não estava quarta-feira passada aqui, foi muito forte o culto. E nós falamos um pouco sobre a questão de libertação de alma. Pessoas estão presas na alma. E acham que é demônio, não é, é alma. É o crente almático. Ele está sentindo tudo que a alma está dizendo para ele. E aí ele começa a colocar bons argumentos. E os argumentos vão saindo, bacana. Eu quero dar um tempo. Eu quero ficar sozinho. Eu quero que ninguém enche minha paciência. Eu quero ir para um canto, eu quero ir para um mato. Me trancar lá e ficar lá. Eu e a onça, lá. Ali conversando um pouco. Eu quero pescar, ficar sozinho. Pensando um pouco. É nada, irmão. É só algo isso aí. Porque está pensando. Quanto mais eu penso, sem um princípio bíblico, mais eu alimento o que eu penso. E mais longe de Deus eu fico, porque mais forte eu fico na carnalidade. E mais difícil de acesso Deus tem a mim. Porque existem muros que não foi o diabo que construiu. Fui eu que construí. Muros que é levantado que eu construí. Não foi o diabo, foi eu. Relacionamento que eu construí, que não era para me construir. Ele vai falando aqui, destruindo os argumentos e toda altidez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. E eu encerro aqui mostrando
que eu só quero destruir fortalezas carnais, eu tenho que destruir realmente pela a obediência à palavra de Deus na totalidade. Versículo 6. Quando ele fala aqui, ó, pensamento da obediência, quando ele fala aqui, e era do prontos. Essa versão aqui, põe, Cláudia, versículo 6. Versículo 6. Aqui está mais bacana, ó. Estando pronto. Estando alguém pronto. Estando alguém decidido. Pronto para vingar toda desobediência. Alguém decidido a obedecer. Não é alguém que fala, eu vou pensar. Se é de Jesus, eu vou pensar. É alguém decidido a obedecer. Estando pronto para vingar toda desobediência. Como? Desobedecendo? Não, obedecendo. Eu não venço desobedecendo. Eu venço obedecendo. Ah, pastor, vamos chamar de otário. Que chame. Vamos chamar de crente quadrado. Que chame. Está obedecendo a Jesus? Se está obedecendo a Jesus, você está vencendo a desobediência, cumprindo a vossa obediência. Eu venço uma obediência, eu venço a desobediência, cumprindo a desobediência, cumprindo a obediência. Então não tem como eu ser um cristão que não está decidido e pronto para obedecer. A pergunta é, você decidiu já servir Jesus de todo o coração? Ou está apenas pensando se é da vontade de Deus você servir a Deus? Porque é da vontade de Deus. Irmãos, em todo lugar tu vai ter problema. Em todo lugar tu vai ter dificuldade. Em todo lugar. Eu preguei quarta-feira passada, alguns irmãos ficaram meio com o olho regalado para mim. Quando eu perguntei, um crente cheio do Espírito Santo, ele tem raiva? Claro que tem. Mas cheio do Espírito Santo? Cheio. Pastor, um crente cheio do Espírito Santo, às vezes dá vontade de matar alguém? Dá. Cheio, cheinho, transbordando. Porque a visão que a religião passa, que o homem cheio do Espírito Santo é uma pombinha. Está andando assim, é um fofinho. Olha assim, olha que fofo, gente, ele é um anjo. Porque a visão que passa, que cheio do Espírito Santo, é o cara que cai no chão, grita, está cheio do Espírito Santo. Faz parte. O cheio do Espírito Santo, quando vem vontade de você fazer o que você entende que é a desobediência, quem é cheio do Espírito Santo, ele pensa, mas não faz, ele repreende, ele ora, pede perdão, porque ele é cheio do Espírito Santo. Agora quem não é, fala comigo assim, eu nesse corpo, fala mais bonito, eu nesse corpo carrego o Cristo. Tu carrega quem? Nesse corpo aí. Jesus toma banho? Hã? Toma ou não toma? Jesus planta café? Planta. Pastor, é. Jesus anda por aí? Anda. Jesus está na tua casa? Tá ou não tá, irmão? A questão é, irmãos, por isso eu tenho que estar atento. Aonde eu estou levando Jesus?